Matemática para o quarto ano. Nessa aula, vamos estudar as páginas 135 a 137 aí do nosso livro de matemática. Nós iremos continuar o nosso conteúdo da multiplicação, tá? É um conteúdo extenso, porém a gente tem que trabalhar ele bem quebradinho para a gente poder compreender. Então, hoje nós iremos estudar aí a multiplicação na página 135 pelo algoritmo da decomposição. Lá no início do ano, a gente aprendeu a decompor os números, né? E também na aula passada, a gente aprendeu a fazer a multiplicação com 3 números, né? Isso? E hoje a gente vai aprender aí sobre o algoritmo da decomposição. Questão 1. Noemi está brincando com botões. Observe como ela colocou os mesmos botões sobre a mesa em 2 momentos diferentes e compare os espaços. No primeiro momento, a Noemi, ela dispôs, todos os botões juntos e aí ela colocou aqui na coluna 3 botões e na linha ela colocou 9 botões. E ela fez o cálculo 3, a quantidade de botões aqui, ó, na coluna 1, 2, 3, 3 botões aqui, vezes a quantidade de botões que tem em uma linha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí ela vai fazer essa multiplicação, 3 vezes 9. Vocês vão colocar aqui o resultado da multiplicação, né? E vão descobrir quantos botões ela tem aqui. No segundo momento, ela fez assim. Ela continuou deixando aqui, ó, na coluna 3 botões, mas ela separou em algumas quantidades. Primeiro ela colocou aqui, uma primeira quantidade, onde nós temos 3 botões na coluna e 5 botões na linha. E na segunda quantidade, ela deixou os 3 botões e colocou só 4 botões na linha. E como que ficaria essa conta? Ficaria 5 mais 4, o que a gente vê aqui, ó. E o 3, que representa a quantidade de botões em cada coluna, vezes 5, que foi a primeira quantidade que ela separou, mais o 4, Por que mais, professora? Por que mais esse 4? Porque a gente vai juntar as duas quantidades que ela separou, 5 mais 4, para dar o resultado aqui da linha. Aí, como que a gente vai realizar essa conta? Então, se é 3 vezes o 5 mais o 4, vai ser 3 vezes o 5 primeiro, 3 vezes o 5 mais 3 vezes o 4. Vocês vão achar o resultado e somar. E vocês vão descobrir se o resultado vai ser igual, tá bom? Então, como 9 é igual a 5 mais 4, ela escreveu 3 vezes 9. Assim, 3 vezes 5 mais 4 é a mesma coisa que 3 vezes 9. Logo, o resultado vai ser igual ou diferente. E aí, gente? Questão 2. Veja mais um exemplo. 5 vezes o 132. Então, aqui a gente já começa a ver a decomposição. Aqui no primeiro, ela decompôs o 9, que é igual a 5 mais 4. E aqui nesse segundo exemplo, quem foi decomposto? O número 132. Observe, Por que o número 132 ele foi decomposto? Lembra lá do QVL, onde a gente tem unidade, dezena e centena. Se eu colocar aqui o número, ó, 132, a gente sabe que a gente tem também unidade de milhar, dezena de milhar, mas aí a gente está trabalhando, por enquanto, só com essas 3 ordens. Quando eu coloco aí o número 132 dentro do QVL, eu posso facilmente fazer a decomposição, igual está aqui, não é isso? Por quê? Porque eu sei que eu tenho 2 unidades, então, se eu tenho 2 unidades, fica apenas 2. 3 dezenas. 3 dezenas é o mesmo que 3 vezes o 10. Por quê? Porque
a dezena representa 10. Então, se eu tenho 3 dezenas, é 3 vezes o 10, ou seja, 30. Ou simplesmente você já sabe que o número que está na dezena, a gente precisa acrescentar um zero a ele. Então, aqui nós temos 30. O número que está na centena é aquele número que a gente multiplica por 100. Por quê? Porque uma centena é igual a 100. Ou a gente já deve saber que o número que está nas centenas é aquele número que vai ser acrescido de 2 zeros, tá bom? Então, a gente tem aqui apenas uma centena. Logo, uma centena é igual a 100. Então, aqui a gente fez a decomposição aí do nosso número, tá bom? E como que vai ficar essa conta, professora? Eu decompus o número. Aí você vai multiplicar por cada item e depois vai somar, ó. A gente decompôs o 132, nós temos aí 100 mais 30 mais 2. E o 5, né? 5 vezes 100 mais 30 mais 2. Então, vai ser 5 vezes o 100, 5 vezes o 30, né? 5 vezes o 100 mais 5 vezes o 30 mais 5 vezes o 2. Aí você vai realizar as multiplicações e depois somar. 5 vezes o 100 deu quanto aí? 5 vezes o 100, ó. 5 vezes o 100 é igual a 500, não é isso? Depois, 5 vezes o 30. Quanto que deu aí 5 vezes o 30? 150. E por último, 5 vezes o 2, que é igual a 10, tá? E por fim, a gente vai somar tudo isso. 500 mais 150 mais 10, que é igual a 610. Bacana? Aqui nós temos outras maneiras de efetuar essa multiplicação. Complete os algoritmos da decomposição e indique a multiplicação efetuada. Então, aqui a gente poderia usar o algoritmo usual, que a gente também vai ver nessa aula, né, nessas páginas aí do livro, que seria eu multiplicar cada um, 5 vezes 2, eu já sei que é 10, então, ó, 5 vezes 2, eu coloco aqui 10, né? 5 vezes o 2, 10. Depois, 5 vezes o 30, deu quanto? 150. Você vai só repetir o que tem lá no exemplo. E depois a gente tem aí o 5 vezes 100, que dá quanto? 500. Aí a gente faz o quê? Soma tudo isso e coloca aqui o resultado, que é 660, não é isso? Aqui também nós temos outra forma aí de efetuar essa multiplicação, que seria fazer o quê? 5 vezes o 2 dá 10. Depois, 5 vezes o 30, a gente ia colocar aqui embaixo 150. Mais 5 vezes o 100, o 500. E somar dessa maneira, tá? E aqui a gente pode apenas fazer a multiplicação, gente, que é 5 vezes o 132, que é igual a quanto? Então, você poderia simplesmente fazer você vai fazer a continha aqui embaixo, tá bom? Você colocar aqui, ó, o 132, que seria a forma mais simples, né? Mas é importante a gente conhecer a decomposição, vezes o 5, tá? Então, 5 vezes o 2 é quanto? 10. Mas eu coloco o 10 aqui, gente? Não, porque o 10 ele é composto de unidade e dezena. Então, eu coloco aqui apenas o 0, que faz parte da unidade, e o 1 do 10 ele vem aqui, ó, para a dezena. Então, 5, aí ele vem para cá para a dezena. Aí agora a gente vai fazer 5 vezes o 3. Quanto que é 5 vezes o 3? 5 vezes o 3 é a soma do 3 5 vezes. Então, vai dar 15. 15 mais 1, 16. Por que 15 mais 1? Porque a gente tem uma dezena aqui. Então, eu coloco 16 aqui, gente? Não, né? Eu coloco apenas o 6 e o 1 da multiplicação aqui vai lá para a centena, porque ele faz parte da centena. Então, deu 16. 5 vezes o 1 dá 5. Mais o 1 que eu tenho lá em cima, 660, tá bom? Então, essa seria outra forma de você fazer aí a multiplicação. Aí, você vai colocar aqui também, tá? Ó, 5
Deixa eu colocar corretamente aqui para você. Você vai colocar aqui, ó, 5 vezes o 132 é igual a quanto? 660, né? A gente já tem o resultado aqui dessa multiplicação, mas é ideal que você conheça essas outras formas aí de efetuar uma multiplicação, seja ela por decomposição ou seja ela pelo algoritmo usual, que é o que eu acabei de ensinar para vocês. Na questão 3, a gente tem alguns problemas. Use o algoritmo da decomposição nas multiplicações. Para que você resolva essas multiplicações, você vai decompor os números, como foi feito aqui com o 132. Você vai responder aqui no seu livro, nessa parte aqui branca. Você bota a letra A, faz a primeira conta e bota a letra B e faz a segunda conta. Vamos lá. Vamos aí ver como faz, né? João recebe um salário mensal de R$ 725. Quanto ele recebe em um trimestre? E em um semestre? Primeiro você precisa saber o que é um trimestre. Um trimestre é um período composto por 3 meses, tá bom? Um trimestre, vou colocar bem aqui ao lado para você, ó. Um trimestre é igual a quanto? 3 meses, não é isso? Então, a gente viu aí que um trimestre é igual a 3 meses e você também precisa saber quanto que vale um semestre. Então, o semestre equivale a quantos meses? Um semestre é igual a 6 meses, tá bom? Você precisa saber essa informação para responder a questão letra A da questão 3. Então, ó, em um mês, o João recebe R$ 725. Aí a pergunta é: quanto ele recebe em um trimestre? Quanto ele vai receber em 3 meses? Então, você vai ter que multiplicar o salário dele, que é 725, por 3, né? Referente a 3 meses. E um semestre, você vai ter que multiplicar por 6, que é referente a 6 meses. Mas isso você tem que fazer no algoritmo da decomposição. Então, a primeira coisa que você vai fazer é decompor o número 725, que é o valor do salário aí do João. Então, ele ganha 725. Aqui nós temos unidade, dezena e centena. Então, eu tenho aqui 5 unidades. As dezenas, quando eu faço a decomposição, que foi o que eu acabei de dizer, se está na dezena, eu acrescento um zero no número, né? Ou então, eu multiplico o número que está na dezena por 10. 2 dezenas equivale a 20. Nós estamos fazendo aí a decomposição. O número que está na centena é aquele em que eu acrescento 2 zeros, né? Ou eu multiplico esse número por 100, tá? Então, aí nós temos 7 centenas. Eu vou acrescentar 2 zeros, que vai dar quanto? 700. Ou 7 vezes 100, que vai dar 700. Então, a gente fez aqui a decomposição. A gente vai ter, ó, 700 mais 20 mais 5. Fizemos a decomposição aí do salário do João. E aí você vai fazer a primeira multiplicação. A primeira multiplicação vai ser quanto? 3, que representa o trimestre, vezes os 700, mais o 20, mais o 5, tá? Você tem que fazer assim, que é referente à decomposição. Aí você vai fazer a conta, tá bom? Você vai escolher a melhor forma. Você vai dizer se vai fazer como está aqui no primeiro exemplo, ou como este segundo exemplo, ou como este terceiro exemplo. O ideal é que você faça a multiplicação, tá?
Então, aqui é referente ao trimestre. E como que você vai fazer referente aí ao semestre, que é 6 meses? Vai ser 6 vezes 700, né? Mais 20 mais 5, tá bom? Então, você tem que fazer aí pelo algoritmo da decomposição. Então, você vai escolher aqui a melhor forma de fazer a continha. Bacana? E depois você vai colocar aqui o resultado, né? Ele recebe tantos reais em um trimestre e ele recebe tantos reais em um semestre, tá bom? Agora, vamos aí para a letra B. Deixa eu só apagar aqui, tá? E a gente vai aqui para a letra B. Uma granja tem 6 barracões. Em cada barracão há 1.516 frangos. Quantos frangos há na granja? A primeira coisa que a gente deve observar é que existem 6 barracões, né? Nós temos aí 6 barracões. Em cada barracão, então, cada um deles tem 1.516 frangos. Logo, a nossa conta é 6 vezes 1.516, tá? Por quê? Porque nós temos 6 barracões vezes a quantidade de frangos que tem em cada um deles, 1.516. Agora, qual a segunda coisa que a gente vai fazer para responder a letra B? Decompor o número 1.516. Então, nós vamos fazer a decomposição aí do número 1.516, tá? Então, aqui nós temos unidade, dezena e centena. E o 1 aqui, ó, é unidade de milhar. Nós já passamos para a classe dos milhares. Então, como que vai ficar essa decomposição? Eu tenho 6 unidades, o número que está na dezena, uma dezena, 10, eu acrescento um zero, né? Ou multiplico por 10. O número que está na centena, eu acrescento 2 zeros ou multiplico por 100, tá? Centena, 500, ou então 5 vezes 100 dá 500. E o número que está na unidade de milhar, eu multiplico ele por 1.000, porque uma unidade de milhar é 1.000. Ou eu acrescento 3 zeros a esse número. Mas como eu tenho apenas uma unidade de milhar, significa que eu tenho aqui, ó, 1.000, tá? Então, como que vai ficar a nossa decomposição? Vai ficar 1.000 mais o 500, né? Mais 10 mais 6. Então, tá aqui a decomposição do nosso número. E aí, a gente vai multiplicar essa decomposição por quem? Pelo número 6. Então, vai ficar assim, ó. 6 vezes 1.000 mais 500. Não vai caber tudo aqui, gente, então eu vou colocar aqui embaixo. 1.000 mais 500 mais 10 mais o 6, né? E aí, a gente vai fazer a nossa multiplicação. Você vai escolher o melhor método. Primeiro o 6 vezes o 100, depois o 6 vezes o 500, depois o 6 vezes o 10, depois o 6 vezes o 6 e no final a gente faz o quê? Soma tudo e encontra aí o resultado. Bacana? Aqui na página 136, a gente vai estudar o algoritmo usual da multiplicação, né? Um dos fatores é formado por apenas um algarismo, ou seja, é a continha como aquela que a gente acabou de ver ali, né? 153 vezes o 4. Nós temos aqui dois fatores, fator 1, fator 2. O outro fator é formado apenas por um algarismo, onde eu vou fazer aí as multiplicações pelo algoritmo usual, que é montando essa continha. Eu posso montar essa continha no QVL, se eu ainda não compreendo onde ficam as unidades, dezenas e centenas de cabeça, né? E a unidade de milhar. Mas se eu já sei de cabeça, eu não preciso. Se eu já souber de cabeça, eu não preciso utilizar aí o QVL. Vamos lá. Questão 1.
Nando foi a uma loja comprar um telefone e encontrou esta oferta. Qual é o preço total deste telefone? Então, para responder essa pergunta, precisamos efetuar a multiplicação 4 vezes os 153. Mas por que 4 vezes o 153? Porque o valor aqui do telefone é 4 vezes 153. E o Nando, ele quer saber qual é o valor total. Ele não quer saber o valor das prestações, ele quer saber o valor total. Então, ó, veja como efetuar essa conta pelo algoritmo usual. Então, 153 vezes 4. Primeiro, a gente faz 4 vezes 3. 4 vezes o 3 é 12, né? Fica só o 2 aqui na unidade e o 1 vai lá para a dezena. Depois a gente faz 4 vezes o 5, que é igual a 20, mais o 1, que já estava aqui em cima, deu 21, mas eu não coloco aqui o 21, né, gente? Por quê? Porque quando eu multiplico aqui pelas dezenas, o próximo número ele é encaminhado lá para a centena, então o 2 foi aqui para a centena, e a próxima etapa é eu multiplicar 4 vezes 1. 4 vezes 1 é igual a 4, porque todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, 4 vezes 1, 4, mais o 2 que já estava aqui, né, que a gente trouxe ele lá da multiplicação pela dezena, fica 4 mais 2, que é igual a 6. Então, o valor do telefone é 612. Vamos observar aqui o que é que o garotinho está falando. 4 vezes 3 unidades, né? A multiplicação das unidades é igual a 12 unidades. 12 unidades correspondem a uma dezena e 2 unidades, não é mesmo? Então, a dezena a gente manda lá para as dezenas. Na multiplicação das dezenas, 4 vezes o 5 é igual a 20 dezenas. 20 dezenas com mais uma dezena são 21 dezenas, que correspondem a 2 centenas e uma dezena. Ou seja, a gente mandou lá para a centena, né, o 2 da multiplicação do 4 vezes o 5. E na multiplicação da centena, nós tínhamos 4 vezes 1, que é igual a 4 centenas. 4 centenas com mais 2 centenas são 6 centenas, que eram as 2 centenas que a gente recebeu lá da nossa dezena. Bacana? E aqui você vai registrar na letra A o algoritmo usual simplificado. O que é o algoritmo usual simplificado, gente? O algoritmo usual simplificado é a continha sem fazer essas etapas. Você simplesmente vai colocar aqui, ó, o 153 vezes o 4, que é a continha comum que a gente conhece. Você vai efetuar aí a multiplicação e colocar o resultado, ok? E na letra B, você deve colocar a resposta para o problema. Qual era a pergunta lá do problema? Qual é o preço total deste telefone? Você vai responder, o preço total do telefone é, e vai colocar o valor. Na questão 2, pede para que você pratique um pouco mais do algoritmo usual da multiplicação. E aí a gente tem aqui, ó, a letra A dentro do QVL e a letra C dentro do QVL. A B e a D estão aí no algoritmo simplificado sem estar no QVL. Lembrem-se que quando um número ele dá composto aqui no resultado, a gente tem que mandar para a próxima ordem, seja ela dezena, seja centena ou unidade de milhar, ok? Isso também é chamado de multiplicação com reserva, porque o número que a gente manda, né? Ou seja, que a gente coloca aqui em cima é a reserva que vai para o outro número. Então, tem essa outra forma de você aprender, né? Aqui na questão 3, página 137, nós temos alguns problemas. Problemas de multiplicação. Então, você vai efetuar todos esses problemas usando o algoritmo simplificado ou o algoritmo usual aqui dentro do QVL. Então, fica a seu critério fazer a continha como você achar mais cômodo para você e mais fácil, tá bom? Letra A. Elisa comprou uma máquina de costura e pagou da seguinte forma. Uma entrada de R$ 250 e mais 3 prestações de R$ 275 cada uma delas.
Quanto ela pagou pela máquina de costura? Observe sempre o texto do problema, para que você não erre, tá? Então, aqui nesse problema está dizendo que a Elisa, ela já pagou R$250 e vai pagar mais 3 prestações de 275. Então, como que você pode fazer essa conta, né? E descobrir quanto que ela vai pagar pela máquina? Primeiro, você vai descobrir o valor das 3 prestações de 275. Então, ó, você vai fazer 3 vezes o 275. Eu vou colocar aqui da forma básica, mas você vai montar sua continha e vai descobrir o resultado. Vai ser igual a quanto? Depois, você vai somar o resultado, esse resultado aqui, mais os R$250 que ela já pagou, tá bom? E aí você vai descobrir quanto que vai ser o valor final da máquina, tá? Eu vou colocar até aqui, ó, final, é o valor final da máquina, ok? Então, a gente sempre tem que ficar atento à leitura do problema para que a gente não erre, tá? Letra B. Aqui na letra B diz assim: todos os barris têm o mesmo peso. Quantos quilogramas a segunda balança deve marcar? Então, se todos os barris têm o mesmo peso, cada barril vai pesar quanto, gente? 34 quilogramas, né? É o que mostra aqui na nossa imagem. Se nós temos 3 barris aqui na segunda balança, então significa que eu tenho que multiplicar o 34 por quanto? Por 3. Logo, a nossa continha aqui vai ser, ó, 3, né? Referente aos 3 barris da segunda balança, vezes o peso de um barril, que é 34. E aí você vai encontrar o resultado aí dos 3 barris, né? O resultado que deve conter aqui, ó, na segunda balança. Entendido? Letra C. O cachorro de Beto tem 8 anos e 7 meses. Quantos meses ele tem? E agora, professor? Ele já tem 8 anos e 7 meses. Mas a pergunta é, quantos meses ele tem ao todo? E agora? O que você precisa saber para responder a letra C? Você precisa saber que um ano é composto de quantos meses, hein, gente? Em um ano, nós temos quantos meses? Pense aí. Um ano a gente tem 12 meses, né? A gente tem 12 meses. E aqui o cachorro do Beto, ele tem 8 anos e 7 meses. Logo, como que você vai fazer essa conta? Se um ano é igual a 12 meses, então eu tenho que pegar o 8 anos e multiplicar pela quantidade de meses que tem um ano. 8 vezes o 12, que vai ser igual a quantos meses no total, hein, gente? 8 vezes o 12. Aí você vai encontrar a quantidade de meses de 8 anos. Quando você encontrar aí a quantidade de meses referente a 8 anos, né? Você vai multiplicar 8 vezes 12, por quê? 8 anos vezes a quantidade de meses que tem em um ano. Aí você vai encontrar o resultado. Quando você encontrar o resultado, você vai pegar este resultado e somar mais 7. Professora, por que eu vou somar mais 7? Porque ele tem 8 anos e 7 meses. Então, você vai somar o resultado do 8 vezes 12 mais o 7 e vai encontrar aí, ó, quantos meses ele tem, tá bom? É assim que você vai responder aí a letra C. Questão 4. Você já viu, o dobro significa 2 vezes. O triplo significa 3 vezes. Agora, você vai ver que o quádruplo significa 4 vezes. E o quíntuplo significa 5 vezes. Ou seja, o dobro, quando eu digo assim, João foi à padaria e comprou 2 pães. Maria foi à padaria e trouxe o dobro dos pães de João.
Se o João ele trouxe 2 pães e a Maria trouxe o dobro, quanto que vai ser o dobro de 2? Vai ser 2 vezes o 2. Ou seja, a Maria trouxe 4 pães. O triplo significa 3 vezes. Qual é o triplo de 4? É o mesmo que 3 vezes o 4, ou seja, 12. Quando eu falo agora o quádruplo, é o mesmo que 4 vezes, né? 4 vezes um determinado número. Qual é o quádruplo de 2? O quádruplo de 2 é 4 vezes o 2, ok? O quíntuplo de 3 é 5 vezes o 3. Bacana? Então, isso é o que significa dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo. Agora, você vai responder aí as nossas perguntas. Calcule e complete. O dobro de 2.396 é... Aí você faz as continhas aqui ao lado. 2.396 vezes o 2, que é o dobro. E aí você encontra o resultado. O triplo de 740 é 3 vezes o 740. O quádruplo de 37 é 4 vezes o 37. E o quíntuplo de 128 é 5 vezes o 128. Então, você usa esse espaço em branco para fazer aí a continha, seja ela no algoritmo normal ou simplificado, ok? Questão 5. Invente e resolva um problema com a palavra triplo. Aí você vai inventar, como a gente não está em sala de aula, você vai apenas inventar e depois o seu professor fará a correção. Então, você vai inventar um probleminha. Cria aí da sua cabeça. Não vou lhe dar ideias, mas você vai inventar um problema utilizando a palavra triplo, ok? Capriche na atividade de vocês e até a próxima aula.